Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo, direto pelo nosso canal 14 da NET, nesta segunda-feira, hoje dia 4 de maio. Meu Deus, depois de 2.729 dias do mês de abril, chegamos ao mês de maio, mês das mães. E olha só, já é dia 4, olha só, parece que estava demorando a passar abril, maio está sendo rapidinho. Quem sabe as coisas não mudem para o nosso lado e ao final do mês de maio a gente não vai ter muita coisa boa para comemorar. No oferecimento de Mercator, Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brau Móveis e Sebratel. Estamos não ainda ao vivo, mas direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do aplicativo da nossa parceira CleanNet, da Clean TV. Está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram. Você curtir, compartilhar, comentar. Estamos no ar também através do nosso site valetvplay.com. O nosso programa Estação Hamburgo desta segunda-feira começa já fazendo a referência a esses dois tristes óbitos dessa manhã, né? Aldir Blanc, aos 73 anos, falece de Covid-19, né? O compositor, escritor, compositor de clássicos da nossa música popular brasileira, como eternizados por Elis Regina, como Bêbado e Equilibrista, como Dois para Lá, Dois para Cá, o Mestre Sala dos Mares, né? Nação, imortalizado pela Clara Nunes também, né? E agora, perto do meio-dia, foi encontrado morto no seu sítio, no interior de São Paulo, Flávio, agora fiquei na dúvida se interior de São Paulo ou do Rio de Janeiro, o ator Flávio Miliaccio, né? Aos 85 anos, aparentemente, morte por causas naturais, vai ser averiguado ainda, né? Aparentemente, não tem nada a ver com a Covid também. O Flávio, que foi o xerife, né, Fernando Rodenbusch, da dupla Shazam e Xerife, né? E também o Tio Maneco, né? O Flávio que fez muitos filmes e novelas nos últimos 70 anos, quase 70 anos da sua trajetória cultural, artístico-cultural, um grande ator, né, que nos deixa mais tristes. Ele que sempre fazia a gente rir muito, né, nesse dia, nessa segunda-feira, 4 de maio. Eu quero saudar a Aruana, que volta à nossa Estação Hamburgo pela primeira vez nesse módulo à distância, né? Aruana Rosa, muito obrigado pela tua presença, seja sempre muito bem-vinda. Que bom te ter conosco. Muito boa noite, Aruana. Obrigada, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Boa noite aos convidados também da bancada. Está sendo um prazer poder estar compartilhando esse momento com vocês, embora distantes, né? Mas vamos fazer aí um ótimo programa. Aruana, preocupações mil, né? Nesses dias tão difíceis, a nossa economia está muito combalida, né? Ela entrou nesse período bastante combalida e, evidentemente, isso deve agravar muito a nossa crise. A gente tem bastante coisa para conversar contigo hoje, viu? Assim, nós já vínhamos num período de decréscimo da economia desde, acho que foi segundo trimestre do ano passado, e agora que ia dar uma retomada, vem o Covid com falências, com uma série de problemas que a gente está precisando resolver e se reinventar. Mas vamos falar disso, com certeza. Bem. O Wilson Pacheco, muito boa noite. Bom te ter conosco. Boa noite, Rodrigo. Quer dizer que tu e o Fernando estão se encontrando no supermercado, é? Não, isso é uma coisa esporádica. Inclusive, até o momento não rolou nenhum clima, nada. A gente se encontra lá para fazer compra também. Só isso. Não Eu crie, achei que era tipo não reunião, problemas. tipo tomar um café. Não crie problemas onde não existem, por favor. Não pensei nada demais. Duas pessoas normais que vão lá fazer algumas compras, só isso. De vez em quando coincide o horário e tudo, só isso. Mas é sempre um prazer encontrar o Fernando. Mas se olhar bem de perto, são normais mesmo, Wilson? Acho que não, né? Acho que não tem, né, Rodrigo? De perto ninguém é normal, né? Acho que não é difícil. O único cara normal é o personagem principal do Alienista, né? Do Machado de Assis. Ele era o único normal. Ele é louco. Ai, tá bem. Ó, um programa artístico-cultural do início ao fim. Fernando Rodenbusch, muito boa noite, Fernando. O carrinho dele está sempre seletivo, viu?
Tá excelente, É? muito seletivo. Como é que é essa blitz aí? O que tem no carrinho do supermercado de Wilson Pacheco, Fernando Rondenbusch? Ah, não, ele é que sabe, ele é que conta aí, eu não vou Fez a falar. referência, agora começou a entregar, termina. Ele prefere orgânicos ou inorgânicos, hein? Me ajuda aí, Wilson. Eu prefiro destilados. Destilado, Destila. né? Destilado. Muito Mas bom, Fernando. eu queria saudar aí a bancada dessa noite, mais uma vez, o Wilson. E hoje, Aruanas, né? A Aruana, que vem junto com o Aruanas da Rede Globo, né? O mês que estreou na semana passada a série Aruanas, aí entra uma Aruana no nosso programa. Tu vê que Tá fazendo coincidência. propaganda da Globo Lixo, Fernando Rondenbusch. Não, das coisas boas, sim, das coisas boas, sim. Eu assisto novela, eu gosto de novelas, eu vivo Também. delas, eu Assisto vivo de pouco, mas filme. adoro. A única coisa que não está prestando na Globo, realmente, nesse momento, é o seu jornalismo, né? O seu jornalismo está um lixo mesmo, demais. Está tendencioso, e eu não gosto de pessoas tendenciosas, nem no teatro, nem na televisão, nem no cinema, e principalmente na política, né? E nos negócios, por isso que eu estou muito curioso para ouvir o que a Aruana tem para falar hoje, as dicas que ela tem para dar para a gente, né? Porque eu, como um mini empresário, também estou muito interessado, né, em saber um pouquinho do que é que a gente pode fazer em relação a determinados assuntos, né? Sim. Ô, Fernando, quem de nós não é tendencioso, hein? Quem não puxa a Cara, brasa pro seu assado, por exemplo? pois é, eu tenho um cuidado muito grande com isso na minha vida, mas é difícil, né? Puxa vida, em alguns momentos, quando tu vê, tu te pega sendo tendencioso em alguma coisa, opa, para aí, e às vezes a gente não percebe, então os outros têm que nos avisar, têm que dizer para nós, né? Nos falar, olha, tu tá numa fake news aí que não deve, viu? Olha, não espalha e Por tal. exemplo, assim, falar do Henry. Vai dizer que tu não é tendencioso quando a gente for falar do Henry. Cara, Como bom pai babão que tu é. eu tento não ser, né? É mais complicadinho um pouco, né? Mas a gente tenta segurar a peteca, né? É verdade, um dilema pessoal, né? E É, é muito complicado, porque nesses períodos que a gente percebe a importância do dado, né? Dado validado, dado pesquisado, publicado, existe na pesquisa acadêmica o que a gente chama de revisado por pares, que é quando eu mando um documento anônimo, eu pesquiso, mando anônimo, ninguém sabe quem eu sou, e essas duas pessoas vão fazer um julgamento sobre o que aquela pessoa escreveu, sem considerar nome, origem, país, né? Isso é pesquisa, isso é ciência, e mais do que nunca agora, nesses momentos que a gente percebe como a gente está carente de pesquisadores, como a gente está carente de informações imparciais, de análises diligentes, sem posicionamento, né, de um lado ou de outro, olhar somente fatos, né, e compartilhar documentos que a gente tem certeza que são corretos, né, a questão da fake news. O WhatsApp até bloqueou esses tempos agora compartilhamento para mais de uma pessoa, justamente para evitar isso, né? Muitos compartilhamentos estavam acontecendo, isso foi, acho que mês passado que aconteceu, não sei se vocês chegaram a ver. E é isso aí, né? A gente tem que trabalhar para reduzir fake news e não se posicionar sem realmente ter certeza do que está acontecendo, né? Aruana, mas para quem é um zero à esquerda, muitas vezes tu recebe a coisa e não sabe de onde veio e tal, e acredita naquilo, e daqui a pouco tu... Ah, mas eu vou mandar para um amigo meu, e manda e tal. Eu mesmo já fui, até conversei com o Rodrigão sobre isso, hackeado há um tempo atrás, e fui julgado, né? Olha, as pessoas vieram para cima de mim, como é que tu publica um negócio desse? Pô, mas como é que eu fiz isso? Eu realmente passei e tal. Então, é complicado. E um cara que não entende muito de
redes sociais, como eu, que tenho que me atualizar, estou tentando me atualizar cada vez mais, mas é complicado, né? Afinal de contas, tu tá aí, as coisas vêm chegando, pô, tu já não sabe mais em que acreditar. E esse talvez esteja sendo um dos grandes problemas atualmente, porque chegam muitas notícias de várias pessoas, de médicos conhecidos de um lado, médicos conhecidos de outro e tal, e daí tu fica na dúvida. Então, chegamos a um momento, olha, quer saber de uma coisa? Para de repassar, fica na tua, fica vendo e deu. Deu para as cucuia, que nem diriam os outros, né? É, isso aí, concordo. E na dúvida não ultrapasse, né, Fernando? Na dúvida não ultrapasse, né? Já dizia o presidente do DNR, né, o Wilson Pacheco. Ô Wilson, como é que foram as movimentações em Brasília ontem, hein? O que tu assistiu daquilo tudo? Dia Mundial da defesa da liberdade de imprensa, né? Jornalista tomando-lhe pau, né, Wilson? Não, vamos com calma, né? Mas antes de eu começar a falar disso daí, só essa questão de tendencioso. Eu queria deixar o meu posicionamento bem claro. Eu sou tendencioso. Eu tenho a tendência de buscar a verdade. Então, essa é meu lado mais forte de ser tendencioso. Nunca, nem sempre eu acerto. E quando eu não acerto, eu tenho não é a humildade, mas eu simplesmente reconheço que errei, né? Eu não apago nada, eu já passei algumas informações que não estão corretas. Eu não gosto da expressão fake news, porque é boato, é mentira, um negócio de fake news. Então, não gosto dessa expressão. Mas eu acho que eu prefiro não, eu acredito que o correto é eu falar, olha, eu errei, essa informação está errada, a fonte que me deu eu confio, mas ele também repassou uma informação errada, errei, me desculpem, do que apagar, como muita gente faz, né? Pegar e apagar alguma coisa, não sei, eu não fiz nada disso, né? Então, eu sou tendencioso, né? Mas agora... O caminho não é os dois, Wilson? Apagar e pedir desculpa? Porque senão fica ali publicado, né? Ad eternum, né? Não, porque assim, eu querer apagar alguma coisa, você na realidade você não apaga nada da internet. Isso daí fica ali ad eternum, tudo, não sai nada da internet. Então, é ilusão eu querer apagar alguma coisa para ali na frente eu falar, não, mas eu não publiquei nada, você está maluco, você se confundiu. Porque alguém vai ter alguma cópia disso daí, né? Eu vejo por esse lado. E o meu modo de ser tendencioso, eu acredito que é isso daí, é de querer sempre saber a verdade. Nem sempre eu consigo saber, mas eu busco tentar achar a verdade. E no final de semana eu achei, foi muito interessante tudo o que aconteceu, né? Você teve uma manifestação espontânea, muito interessante em Brasília. Talvez dizem que é a maior manifestação que já houve em Brasília. Você teve também, não sei, estou te repetindo só o que eu li. Você teve também uma manifestação em São Paulo que dizem, amigos meus dizem de São Paulo, que é muito maior do que o que aconteceu em Brasília, mas foi uma manifestação basicamente contra o Dória, e você praticamente não ouviu nada disso na grande imprensa, nos grandes meios de comunicação. E o que você viu, o que você ouviu, foi os caras terem a cara de pau de dizer que a manifestação foi inconstitucional. Então, e eu acredito que antes disso ainda, de dizer se a manifestação foi inconstitucional ou não, se o Moro falou a verdade, se o Moro foi correto, se o Bolsonaro é grosso, é isso, é aquilo, eu acho que a coisa mais importante que está acontecendo no país, e nós estamos assistindo e estamos assistindo calados, aos poucos, todas as liberdades individuais estão sendo tolhidas. Isso é a coisa, na minha modesta opinião, é a coisa mais importante que acontece. Aqui, ali, vai se pegando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e as liberdades individuais estão sendo tolhidas. Você tem um STF que, com esse negócio de impedir o diretor-geral da PF de assumir o cargo, rasgou de vez a Constituição brasileira.
Você tem artigos de vários juristas renomados, eu só vou citar um deles, o Ives Gandra. Ele escreve um artigo no final de semana explicando tudo em palavras simples, até para qualquer pessoa ler o artigo e entender, todos nós que não somos bacharéis, que o que o Nosferatu fez está errado. É contra, ele rasgou a Constituição. Não se pode, os poderes são independentes entre eles. Eles não podem fazer o que eles estão fazendo. Eu não sei até onde isso vai chegar. Apesar que hoje já foram dados alguns sinais claros, tanto pelo presidente quanto pelo vice, que chegou no limite. Então, eu acho complicado. Você teve o repórter lá, o jornalista do Estadão, o fotógrafo, não sei o quê, tomou uns tapas na orelha, um pontapé, mas se você derrubaram ele, chutaram e socaram ele, Wilson. Bom, tudo bem. Vamos supor que tenham deixado o cara em coma. Vamos supor que chegou a esse ponto. Não é esse o caso, mas mas espera aí. É a mesma coisa que você ter um jogo de torcida única do Grêmio e vai 3 caras com a camisa do Inter no meio da torcida. Você, é jornalista, tem que cobrir. Peraí, tem que cobrir, óbvio. Mas você também tem que ter o bom senso. Você tem que ter o bom senso. Estava na área da imprensa, Wilson. É uma área reservada no Palácio do Planalto para a imprensa, né? E esses caras que agrediram... Zona mista, entendeu? Mas esses caras que agrediram, quem são esses caras? Eles estão presos? Quem são esses caras? Não, eles foram fotografados e é questão de tempo, com certeza, até identificarem agora quem é. Né? Tomara que eles sejam identificados. Não tenho nem dúvida que isso não é a maior parte das pessoas que defendem o presidente Bolsonaro, né? Nenhuma dúvida. Mas é um modus operandi que vai se repetindo, né? Não, mas, Rodrigo, peraí. E quando mataram o cinegrafista da Bandeirantes? Como é que fica? Nenhuma dúvida. Os caras já estão soltos. Eu acho que dois erros não fazem um acerto, exatamente. É lamentável, né? Lamentável. Mas isso tem que valer para os dois lados. Tem que valer para todos. Tem que valer, sem dúvida. A justiça é uma só, tem que valer para todos. E assim, os caras ali, eles não passaram num corredor polonês, né? Que eles foram massacrados por 300 pessoas. Eu não sei quantos que bateram neles, também não vai me interessar. Mas é como você disse, teve uma manifestação gigantesca que talvez 6 ou 10 caras encheram eles de porrada. É lamentável? É errado? Claro que é. Eu tenho medo tanto dessa questão da vontade de aumentar a manifestação quanto de diminuí-la. Eu acho que uma manifestação é sempre uma manifestação e merece ser dada o devido destaque. Assim como muita gente que defende o presidente Bolsonaro não foram às ruas, nós tivemos ali em torno de 2.500 pessoas que foram às ruas, né? Algumas centenas de carros, né, que estiveram nas ruas. Agora, umas centenas de carros, Rodrigo? Eu ouvi falar em 7 mil. Eu ouvi falar em 7 mil. Não, é só ver o vídeo. Tem vídeo disso, Wilson. Exato, é só olhar os vídeos. Não. É só contar. Eu contei. Exato, vamos fazer uma contagem. Eu contei. Bom, não tinha 600 carros na rua, 500 e tantos carros. Assim. Eu acho que não existe também um mínimo estabelecido de pessoas para dizer se uma manifestação é importante ou não. Né? É óbvio. O que importa é que as manifestações existem, elas estão ocorrendo e está muito claro que uma parcela significativa da população apoia o presidente, que a saída do Moro causou um impacto negativo por 12 horas, mais ou menos, no máximo, não mais do que isso, e está tudo normal. A fala de ontem do presidente não é exatamente o impacto do que aconteceu no sábado à noite? Do depoimento do ex-ministro, ex-juiz Moro? Como assim? Essa vontade, essa subida de tom do presidente, não é exatamente de ele já ter informação por parte da sua BIM, Polícia Federal, daquele momento que aconteceu a oitiva do depoimento do ex-ministro? Estava lendo agora há pouco uma informação aí, antes de nós começarmos a gravar o programa, já por algumas declarações da Polícia Federal, e um detalhe, né, uma correção, todo mundo tem falado nos últimos dias que o Moro gravou tinha 15 meses de gravação. Não, essa informação está errada, tinham 15 dias de gravações. Né? Ele gravou os últimos 15 dias da estada dele como ministro no governo.
Ele não falou publicamente disso, né? De quanto tempo, o que ele teria realmente, né? As informações que saíram da Polícia Federal hoje caminham nessa direção. Também é comentado que tudo que foi olhado até agora, do que ele apresentou, não é nada de explosivo que vai derrubar o governo, são conversas entre eles. O presidente me ameaçou me demitir numa reunião. Ele é o chefe, ele é o dono, ele contrata e demite quem ele quiser, né? Quantos gerentes, numa reunião de gerentes, já tomou um esporro na frente de todos os outros gerentes? Quantos gerentes já foram demitidos na frente de outros gerentes? Eu já fui, uma vez em São Paulo, numa reunião de diretoria, eu fui demitido na reunião. Sobrevivi, estou aqui ainda. Eu não fui chorar para ninguém, né? Então, parece, pelas informações que saíram até agora, não tem nada de relevante que possa derrubar o governo nesse depoimento que ele fez aí de 8 horas, né? Foi mais ou menos também uma reunião entre amigos, né? Porque o cara que presidiu o interrogatório é amigo dele, tá tudo amigo. Quer dizer, ali os amigos podem. O Nosferatu não achou ruim aí. Ele só achou ruim que o cara era amigo do filho do Bolsonaro. Só que o Nosferatu esquece também que a função do cara naquele momento, daquela foto no final de ano, não sei o quê, tá todo mundo ali. A função do cara ali era o chefe da segurança do Bolsonaro. Então, se eu sou chefe da tua segurança, Rodrigo, eu não vou estar na festa de ano de Natal do Nelson Sirotsky. Eu vou estar na tua festa de Natal, porque eu sou o teu chefe de segurança. Eu vou estar cuidando, zelando pela tua segurança. Se eu tenho relação de amizades ou não. Para mim, está mascando um pouco a fala do Wilson. Não sei se vocês estão ouvindo bem ele. Sim, ouvindo bem. Fernando? Estamos ouvindo bem. Uhum. Então, bom, então acho que eu já falei demais também já, né, Rodrigo? Vamos passando para o próximo agora. Não. Só porque eu mascou um pouco aqui a fala, a audiência para mim, o Wilson. Ô Wilson, e o Covid, hein? Como é que tá mandando aí, chegando nessa casa de 100 mil infectados no Brasil e mais de 7 mil mortes? Rodrigo, tá acontecendo, tudo bem. Eu acho que essas coisas são mais ou menos, eu continuo na minha mesma linha de pensamento. Isso aí é mais ou menos inevitável. Uma coisa que está acontecendo de errado, me parece, é a informação sobre a questão das mortes diárias, porque não estão informando corretamente na questão de quantas pessoas morreram numa data X específica, mas as informações chegam em bloco para o Ministério da Saúde, então, de repente, eles recebem, olha, recebemos 300 notificações de morte aqui. Mais 72 que eu tenho aqui, dá 372 hoje. Não. Essas 300, quais foram as datas dos óbitos? Aquele da semana passada que acho que você havia comentado, se não me engano, que num dia específico haviam morrido 407 pessoas. Na realidade... Foram 5 dias a fio com mais de 400 mortes, Wilson. Mas parece que, na realidade, isso daí são informações das mortes, informações cumulativas, não da data específica dos óbitos. De qualquer jeito, pessoas estão morrendo. Hoje, no Rio Grande do Sul, foram informadas 7 novas mortes, né? Que sim, são óbitos atrasados. Né? O fim de semana, pelo jeito, o pessoal está com um pouco de dificuldade de contabilizar corretamente aí, né? Por isso que baixou um pouquinho ontem. Né? Mas isso é uma coisa, essa era uma informação preciosa para evitar pânico. Mas isso, se os governadores quisessem evitar pânico. Porque o que eles querem é a grana. Como eu sempre digo, é a farra do boi. Eles vão receber um caminhão de dinheiro, não vão precisar prestar contas, não vão precisar fazer licitação. É a farra do boi. Ou seja, todos eles estão tranquilos já, porque já estão formando o Caixa 2 para as eleições de outubro. Sem problema nenhum. E as mortes continuam. Como é que está enxergando aí, Fernando, o Covid nos últimos dias, desde a última semana? É uma preocupação muito grande em relação a mais de 7 mil mortes já, né? Essa realmente é uma coisa que mexe muito com a gente, em função do grave, aquilo de grave que está acontecendo. Imagina quantas famílias, quantas pessoas estão sofrendo, né, em função disso.
que vai aumentar o número de casos de Covid, sim, mas daí entra de novo aquela colocação. Eu até agora, a minha opinião é de que a quarentena é uma quarentena burra. Não é uma quarentena que deveria ter sido feita naquela época, na época, já estamos falando do passado, né, de um mês atrás aí e tal, mas que muitas pessoas precisam, para que o vírus fique disseminado, precisa mais de 70% de pessoas, né, que não estejam, que tenham adquirido, de repente, que tenham o coronavírus, mas que, de repente, possam passar a imunidade para as outras pessoas, né? Então, isso é uma das coisas que eu particularmente acredito. E se as pessoas estão em quarentena, estão dentro de casa, e como agora está começando a ocorrer em São Paulo, que deu nesse final de semana, as pessoas de dentro de casa estão começando a ter o coronavírus. As pessoas de quarentena, as famílias estão começando, porque é óbvio, vem pessoa de fora, entram e tal. É uma dificuldade muito... Olha, é complicado ser prefeito, é complicado ser governador, é complicado ser presidente, é complicado ser o ministro da saúde do país, porque as informações vêm de tudo que é lado, né? E vai saber se foi melhor ter feito ou não. Quem sabe, se não tivesse feito a quarentena, nós não tivéssemos tantas mortes hoje. Mas quem sou eu para dizer isso, né? Quem somos nós para dizer isso? Quem Fernando, tem que mas nos dizer... quem não fez a quarentena antes é exatamente os lugares do Norte e Nordeste que explodiram os casos. A gente aqui que se teoricamente antecipou, tem aí, estamos com 70 casos de morte, eu acho que com esse número de hoje, né? 71, 72 casos de morte no Rio Grande do Sul. Quem sabe a gente não estaria, como o prefeito de Porto Alegre falou na semana passada, né? Em que pese todas as críticas que eu tenho a fazer, inclusive o prefeito de Porto Alegre, mas talvez não teríamos aí mais de 300, 350 mortes no Rio Grande do Sul se não fosse Mas exatamente como a a tal gente quarentena. vê, por exemplo, a questão de Fortaleza, a questão do Ceará, a questão de Manaus e tal, lá para cima a coisa está muito preocupante, mas Muito preocupante. preocupante em função da localização, né? Em função... Por quê? Porque, na verdade, Fortaleza é um ponto onde chegam, é um ponto de convergência, onde muitas pessoas de outros países chegam em Fortaleza para fazer essa ponte aérea para o Rio de Janeiro, para São Paulo e tal. São Paulo, Rio, Carnaval, que pegou... É difícil, né? A gente está num bico sem saída, assim, que é bem complicado, né? Eu não sei o que a Aruana pensa disso também, né? Em relação a... Acho que ela está louca para falar aí. Tu acha que a Não, gente eu tem chance, compartilho, Fernando, de ser o compartilho. novo epicentro da crise? Tu acha que o Brasil realmente concorre para isso e caminha para isso? Olha, eu acredito que não, espero que não. Por favor, tomara que não, né? Não menosprezando outras pessoas, não menosprezando mortes de outros países. Eu faço minha oração todas as noites para que o mundo todo possa começar a se curar disso. Eu acho que é muito importante, né? Mas aí entra aquela palavra tendenciosa, né? Eu não quero ser tendencioso e dizer que o Rio Grande do Sul, por enquanto, vai muito bem, obrigado, né? Mas é fogo a gente pensar nas outras pessoas lá de O cima, né? presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou nas mãos de Deus. Aí tu acha que não tem nada que ele tenha que fazer, não, para amenizar esses casos, hein? Ele disse que se Eu Deus acho que quiser, essa semana melhora um pouquinho. eu acho que de uma certa forma ele está fazendo, né? Ele está indo às ruas. Eu estou indo às ruas de vez em quando. Eu vou lá no supermercado, eu vou numa farmácia, eu vou ver como é que está a empresa, lá se está tudo bem. Então, não adianta a gente se trancar. Eu tenho uma situação bem interessante, mas já é um outro assunto, eu não queria desviar muito, que é o uso das máscaras agora, né? O uso das máscaras tem uma dificuldade bastante grande das pessoas usarem máscaras, né? Uhum. Primeiro porque nem todas as pessoas podem adquirir uma máscara de R$ 5.
É isso. Olha, o pobre, aquele que não tem nem o que comer, o feijão e arroz, ele precisa de uma máscara. Então, ele tem que ganhar essa máscara. Alguém tem que dar essa máscara para ele. Esse é um dos pontos. Um outro assunto é que a máscara, quando tu respira, tu puxa o oxigênio. Só que quando tu solta, tu tá largando aqui, ó, gás carbônico na tua máscara. Então, vamos lá, o gás carbônico faz mal à saúde. Se tu ficar respirando esse gás carbônico o tempo todo, e agora? Eu queria que um médico me dissesse alguma coisa em relação a isso também, sabe? Como é que é? Quer dizer, tu tá te envenenando a ti mesmo com o gás carbônico que tu tá respirando na máscara? Mas a gente respira a todo momento, Fernando. Isso aí quem faz fotossíntese é a planta, a gente não é. Eu não passei isso. Inspirando e respirando gás carbônico a todo momento. Aruana, quero guardar o segundo bloco só para ti, tá? Tô proibido o Wilson e o Fernando de falar. Quero saber de ti, o que tu tá enxergando, que momento é esse que a gente está vivendo. Sei que tu é uma professora, sei que tu é uma estudiosa, tu já deu algumas pinceladas da importância da ciência, né, e de dados qualitativos, não só quantitativos, né? A gente vê governantes que dizem estar usando a ciência para tomarem atitudes de libera mais, afrouxa mais, prende mais, mas, sobretudo, como fica esse mundo pós-pandemia, né? Se é que ela vai passar, a gente acredita que ela vai passar logo, a gente torce, mas é que não é só torcida, é como tu falou, é científico o que está acontecendo, o que vem pela frente. O que vem pela frente? Como ficam os negócios? Como ficam as pequenas empresas? O prefeito de Porto Alegre acertou ao abrir só as pequenas empresas nesse momento, são aquelas que não são atendidas nem por esse plano do governo federal, né? Que é só acima de R$360 mil ano. Como fica esse emaranhado nesses coronas dias? Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Estação Hamburgo volta já já. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Está com dificuldades de consolidar o seu negócio? Custo tributário elevado, processos trabalhistas, falta de informações contábeis, custeio, entre outros problemas? Poder contar com profissionais especializados pode não só evitar inúmeros problemas, como também ampliar a sua lucratividade. Sediada em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a Campal preza pela ética, seriedade, respeito e tratamento personalizado e individualizado a seus clientes. Além de acompanhar a legislação, executa toda a rotina fiscal, contábil, pessoal e previdenciária.
Uma empresa com mais de 30 anos de atividades no mercado, formada por profissionais competentes, experientes e prontos para dar o suporte que sua empresa precisa. A Campal trabalha para seus clientes, sócios, funcionários, comunidade e familiares. Desejamos e trabalhamos para o seu sucesso. Almejamos que prospere e que tenha conhecimento para construir bases sólidas, inspiradas nos seus princípios e valores. Teremos o maior prazer em recebê-lo. Venha nos visitar. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Olá, Rodrigo. De volta nesta segunda-feira, hoje 4 de maio de 2020. É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. A Luana estava terminando de falar ali. Pode tomar água ao vivo. Tecnolar, Central de Alarmes, Braumóveis e Sebratel, obrigado aos nossos apoiadores culturais. Quero mandar um abraço gigante, aqui ó, tô com a xícara deles, da Tecnolar, a nossos amigos Beto, Nice, essa turma da Tecnolar, que no dia de hoje inauguram uma nova loja. Olha só, Arona, que notícia maravilhosa. É, com certeza. Da crise, a Tecnolar sai em Capão da RS, em frente a Taqui, e vai para Paraguaçu, numa loja várias vezes maior, absorvendo todo o seu mix de produto, ampliando o mix de produto, inclusive abrindo novos fornecedores para atender o mercado de Capão da Canoa e do litoral norte gaúcho. É um ponto de encontro para manutenção, para reparos, para compra de novos itens, produtos acabados, peças, acessórios, todo o mix que vocês conhecem da loja de Novo Hamburgo, das lojas de Novo Hamburgo, né, tanto na frente da igreja quanto lá na Vereador, também da loja de Capão, ampliado lá na Paraguaçu 1276, quase em frente a Quero Quero, do ladinho de um lojão enorme. Ele está no meio da construção civil ali, dessa Zona Nova, né? Exatamente o bairro Zona Nova, próximo da Prefeitura, próximo do novo Fórum também, próximo da avenida de entrada secundária ali de Capão, uma das entradas de Capão, né? A segunda entrada de Capão. Parabéns, Tecnolar, parabéns, Beto, Nice, parabéns por, nesse momento de crise, estarem acreditando no Brasil, ampliando, gerando mais empregos, mantendo e gerando novos empregos. Esse é um exemplo que a gente queria poder estar dando todo dia, mas a gente sabe o que é difícil, a gente sabe o esforço hercúleo que vocês estão fazendo para segurarem as coisas e para tocarem a vida. Aruana, eu te final do bloco e te disse, esse bloco é teu, já falei demais. Ai. Fala para nós da Corona Crise, Aruana. Antes eu queria parabenizar também a Nice, minha colega lá no Núcleo das Mulheres Empreendedoras, a Nice sempre para Frentex, inovando, participando dos eventos, parabéns mesmo, Tecnolar. Abrir loja nesse momento realmente não é para qualquer um, né? A gente sabe disso, está contratando, é algo que a gente não vê tão frequente nos dias de hoje, né? Mas é isso aí, Rodrigo, corroborando um pouco do que tu vinha falando, né? A gente vê hoje um momento onde quem estava se preparando para mudar, para inovar, para entrar em novos negócios, né, principalmente na área virtual, no e-commerce, hoje está colhendo os frutos muito mais do que aqueles que não tinham se preparado, né? Então, no início do ano, a Euromonitor, que é, enfim, uma fonte muito legal, né, muito boa de informações, eles já tinham colocado lá várias tendências para esse ano de novos consumidores, de novos mercados, e o uso das máscaras já tinha sido mencionado, né? A questão do e-commerce não é novo para ninguém, já vem sendo falado isso em diferentes fontes, há mais de 5, 10 anos, a importância de se fazer isso. E a gente vê que mesmo, né, batendo nessa tecla, a gente ainda tem muito empresário que é resistente, que não percebe essas novas tendências globais de consumo que nós vamos enxergar daqui para frente. Então, o Covid ele traz algumas novidades em termos de novos modelos de negócio,
Por outro lado, ele só corrobora o que já vinha sendo dito, né? É preciso inovar, é preciso mudar, sair do tradicional. Então, eu acredito que sim, tem algumas questões novas, mas também ele vem para dar aquele pontapé que faltava, né, de coragem até mesmo, para aqueles empresários que ainda estavam na dúvida se realmente partiam para uma nova possibilidade de negócios, né? Um dado importante para mencionar, que o Sebrae traz agora no mês passado, com base nos dados da Receita Federal, de alguns setores que vão sofrer muito, já estão sofrendo e vão sofrer ainda mais com essa questão Covid, né? Varejo tradicional, construção civil, moda e serviços de alimentação. Então, gente, vamos pensar em solução, vamos fazer diferente, tem muita oportunidade de mercado para a gente estar desenvolvendo. É só uma questão de realmente se organizar para isso, né? Enxugar a operação, fazer o negócio tradicional continuar rodando, e aí tem uma série de coisas que a gente pode fazer, né? Renegociar prazo com fornecedores, controlar os custos, manter um escoamento de cargas, não parem a produção de vocês, né? Aproveitar para fazer aqueles inventários que nunca eram prioridade, né? Observar algumas propostas de financiamento, né? Tem financiamentos bons, tem muito dinheiro sendo injetado para o micro e pequeno empresário, inclusive através do Sebrae, né? O Banco Caixa também. Então, verifiquem oportunidades nessa linha para manter o negócio tradicional rodando e, ao mesmo tempo, começar essa nova iniciativa, né? De talvez dar um pontapé em um projeto mais voltado para e-commerce, mais voltado para novas tecnologias. Essa seria a minha dica. Tem uma informação também bem interessante, que é um dado da Google, que é que mais de 50% dos compradores confirmam que os conteúdos em vídeo ajudam no processo de seleção de marcas. Ou seja, se você está pensando em entrar no e-commerce, está pensando em inovar, se projetar para essa área digital, faça vídeos, né? Essa oportunidade que a gente está tendo aqui é um exemplo. Participar de momentos como esse é muito bacana, isso gera engajamento, isso gera interação, então invista nesse caminho para ter sucesso, para começar a se desafiar, né? Vai ter um pouquinho de vergonha colocar o rostinho ali na mídia, mas faz parte, gente, né? Eu tenho dito isso para alguns clientes que têm vergonha. Como é que eu gravo uma live? Vai lá, faz do jeito que der, a primeira vez talvez não saia tão bom, né? O cabelo está meio torto, mas vai lá que o importante é se desafiar. A gente está aí num momento agora para se desafiar. Acho que essa é a melhor palavra que define o momento que a gente está passando, né? Em tempos de incerteza, a gente pode ou fazer uma casinha para se abrigar, ou fazer um moinho. Então, vamos se desafiar, vamos construir esse catavento, esse moinho e usar esse vento da mudança a nosso favor, para a gente realmente conseguir alavancar os nossos negócios. Luana, o Fernando estava lembrando, antes da gente começar a gravação aqui, estava expondo uma angústia dele pessoalmente e também de outros artistas que estão vivendo nesse momento. Que, evidentemente, a gente sabe que não é um problema só deles, mas entende que dentro da cadeia produtiva, possivelmente quem trabalha com eventos e com as artes serão os últimos a movimentar na economia. São os primeiros a parar e os últimos a retomar, né? Ele estava falando do grande custo, que para eles é um custo alto e impactante e difícil de negociar quando a empresa não está disposta, o locador não está disposto, que é exatamente o contrato de locação do imóvel sede do negócio, né? O que tu está enxergando de flexibilização de empresários, de imobiliárias e de locadores mesmo, né? Dentro dessa perspectiva. A gente até estava lembrando que nos Estados Unidos, contas como a gente teve aqui de luz e de água postergadas, ou pelo menos não indo a corte, o ideal é que as pessoas que puderem continuem pagando, honrando seus compromissos, evidentemente, né? Agora, quem tiver que escolher entre comer e pagar uma dessas despesas, o faça primeiro se manter vivo, né? Essa é a prioridade zero, né? Sempre é. Agora, como fica... nos Estados Unidos, a gente tem lá 90 dias de suspensão de todo o pagamento de contrato de locação para todo mundo. O que tu está enxergando da nossa dificuldade de negociação com esses locadores, hein? O que tu sugere que o empresário, o profissional liberal, o artista, nesse caso do Fernando, ele faça com o locador e com a sua imobiliária?
Um ponto importante, Fernando, para a gente lembrar é que o PIB dos Estados Unidos é só 20 vezes maior que o nosso, quase, né? Então, assim, óbvio, eles estão agora com uma infraestrutura para os empresários, para as pessoas, totalmente diferente da que nós temos aqui no Brasil, né? Mas um dado relevante para a gente levar em consideração também, por outro lado, é que o brasileiro ele tem uma tendência a ser muito mais colaborativo, né, mais propenso a colaborar, a ajudar do que o americano, né? Então, o americano tem um perfil mais individualista do que o brasileiro, se for parar para considerar culturas, né? Estudos mais na área da cultura individual, né? Comportamento individual. Exato, obrigada, antropológicos, né? Então, nesse sentido, a gente vê no Brasil, e aí eu posso comentar, a gente tem feito algumas pesquisas lá pela Unicinos, né? Eu trabalho lá como pesquisadora no Centro de Pós-Graduação em Administração, e nós temos tido muito sucesso em coletar dados, ou seja, mandar questionário para os outros responder. E aí eu te pergunto, coisas que antes eram tão difíceis, as pessoas não colaboravam. Por que agora elas estão colaborando mais? Por que elas estão se sentindo mais parte para ajudar? Então, se a gente pegar esse exemplo de que as pessoas brasileiras estão mais propensas a colaborar e replicar ele para esse cenário que tu está me dizendo, né? A tendência seria que houvesse uma mobilização dessas classes para olhar para o pequeno empresário, né? O caso do Fernando, o caso de tantos outros, que movimentam a nossa economia, né? A grande parte da nossa economia é alicerçada no pequeno e no médio. Então, a gente tem que pensar em ajudar eles, nesse sentido de postergar prazos, renegociar, talvez reduzir os primeiros meses, dar um período de carência para pagamento. Então, eu vejo com esse olhar mais otimista de que realmente a gente conseguiria chegar num ponto de equilíbrio. Agora, vamos lá, né, gente? A gente tem uma taxa de desocupação no Brasil aumentando dia após dia. Então, a gente tem uma massa muito grande de pessoas saindo de seus imóveis. Se eles não querem renegociar, o meu conselho é, bom, não vão perder nada, né, Fernando? Vamos para outro. Exatamente. Vamos colocar o sapato do outro. Onde é que está aquela tão falada empatia? Vamos combinar, né? Acho que agora a gente está numa hora de falar em empatia. Até porque a gente sabe, né, Fernando, que mesmo que seja um imóvel bom, a pessoa vai ficar com ele fechado por muito tempo ainda, né? A probabilidade de não locar facilmente é muito grande, né? Porque tem imóveis muito bons, conheço bem o imóvel onde está hoje, por exemplo, que são melhores, inclusive, do que está com preços muito convidativos, com condições de entrada, né, de poder negociar a entrada 60, 90 dias de carência nos primeiros aluguéis, inclusive, para que possa fazer as adequações dos espaços. É um bom momento para a gente, como a Aruana falou, né, se reinventar, repensar todas as nossas práticas, tudo que a gente pode fazer de mexida, né? O Aruana, como é que fica com os colaboradores, hein? Porque também a gente vê empresas que de pronto cortaram pessoas, né? Cortaram postos de trabalho. Algumas a gente entende que realmente não tinham como segurar, porque não tem uma perspectiva de médio prazo, mas também vê a oportunidade ou oportunismo de empresas que não tiveram abalo no seu negócio, ou tiveram mínimo abalo, porque são fundamentais para o andamento da sociedade, né? Sobretudo na área de alimentação e de remédios. Puxa, essas pessoas estão vendendo mais, não menos, né? Uhum. A gente também, como consumidor, pode ficar de olho nessas coisas, né? Com certeza, com certeza. Tem mais empatia com a gente, né? Exatamente. Tem uma informação também nessa linha, Rodrigo, que eu acho importante a gente trazer para a mesa aqui, para a bancada, né? Tem um estudo recente da Harvard, não é qualquer revista, né? Enfim, a Harvard, uma referência no mundo aí, eles fizeram um estudo falando que os picos do Covid, se houver descoberta de medicamento, né, se tudo as coisas andarem num ritmo bom, eles entendem que haverão mais picos de isolamento até 2022. Então, eles reforçam a importância de manter essa quarentena durante 2 anos. Isso se tiver resposta, né, em termos de medicamento e de soluções. Caso não, existem outras tendências que indicam 2025. Então, o vírus retoma para as nossas vidas por mais 5 anos, vai e volta, né? Então, picos, vai, reduz. Como que o empresário fica?
nesse contexto, né? Como nós, consumidores, vamos ficar nesse contexto? Não corre o risco de a gente morrer por falta de abraços, não? Eu não sei, eu adoro abraçar e ser abraçado, é uma energia fantástica. Carência, né? Morro de medo de sofrer disso. E a gente dá valor para as pequenas coisas. A gente sai para ver uma pessoa, né? Volta, a gente fica com outra... É diferente. Acho que a gente vai sair dessa pandemia diferentes, né? Mas em termos de colaboradores, né, tem a MP 927 que pode dar um apoio para essas empresas, tem a questão do teletrabalho, as férias individuais, férias coletivas, a gente pode talvez pensar em banco de horas, pegar todos aqueles feriados que a gente tem até o fim do ano e trazer eles para agora e dar eles para o nosso funcionário, né? Então, fazer ele assinar um termo, se certificando e tirando todos esses feriados agora. A gente pode também reduzir a carga salarial mediante combinação, tem a questão dos sindicatos que precisa ajudar nesse sentido, né, mas é uma possibilidade. Então, soluções eu vejo que o governo está apresentando, né, nesse sentido de apoiar as empresas. Agora vai dos empresários buscar apoio, e aí está o Sebrae, está as consultorias, os amigos que já têm mais experiência em gestão, busquem essas pessoas, essas empresas, para ajudar, né? Porque o barato sai caro, né, gente? Então, vamos pegar esse suporte agora, enquanto ainda dá tempo, para conseguir nos adequar para esse período. A tempestade, ela não vai passar tão cedo, pelo menos é o que a gente vê aí, ainda mais esse estudo que a gente viu agora, né, recentemente. Então, vamos se preparar que o temporal ainda vai durar um tempo. Ô, Wilson, que querida do Ana, né? Eu achei interessante. Ela comenta como é que nós vamos sair disso, né? Eu quase interrompi na hora e ia falar, bom, nós sairemos mortos, né? Todos. Se depender desse estudo da Harvard, sairemos todos mortos, sem dúvida nenhuma, porque quem vai conseguir aguentar, né? O Bill Gates aguenta até 5 anos? Ele aguenta. Talvez, né? Talvez. A gente acha que sim. Ele aguenta. Agora, precisa perguntar para o pessoal que mora ali no Quefas, né? Precisa perguntar para o pipoqueiro. Precisa perguntar para o cara que cata lixo na rua. Esse cara vai aguentar? A questão dos aluguéis, por exemplo. Evidentemente que isso daí vai envolver aquele chavão, mas tem que ser a negociação caso a caso realmente. Porque você tem... por exemplo, onde tem o escritório que eu trabalho, um sujeito só, ele é dono do prédio todo. São todas as salas alugadas. Então, esse sujeito tem um saldo bancário. Aí você tem aquela vozinha que ela já é viúva, ela mora num cômodo e tem mais 2 cômodos nos fundos que ela aluga. E ela tira sustento disso daí. Como é que, ou não sendo tão simples assim, mas o sujeito que tem uma sala comercial e isso daí é o ganha-pão dele, o aluguel dessa sala comercial. Como é que você negocia com esse cara? Ele vai conseguir te dar um desconto para que você consiga sobreviver também? E ele te dando esse desconto, ele sobrevive? Então, realmente é uma situação complicada. Eu não gostaria de estar na pele de ninguém nessa situação. E vamos ter que negociar mesmo tudo, não tem outro jeito, né? O brabo é aquele cara que tem 30 boxes de automóveis e não abre mão. Ele tem 30 boxes de automóveis. Aquela senhora que tem 7, 8 prédios de aluguel, salas de aluguel, e não abre mão. É esse pessoal que tem que botar a mão na consciência, né? Tem muita gente aqui e em outros lugares do Brasil e outros lugares do mundo inteiro, né? É tudo uma questão de saldo bancário. Eu quero X e está acabado. Senão vai ficar fechado. Ele prefere deixar o imóvel fechado do que alugar por um valor menor. Eu acho isso uma estupidez. Eu, particularmente, isso acho uma estupidez. Mas tem muita gente que, infelizmente, como você deu o exemplo do estacionamento, o cara tem um estacionamento com 30 boxes para carros e o preço é aquele e está acabado. É uma época de negociação, muita negociação.
Sem contar o IPVA, né? O IPVA atrasado, que o governo não abre mão, que daqui a pouco vão começar a trancar os carros. E agora? Como é que tu vai te locomover? Eu vou falar governador para o Rodrigo não ficar bravo, né? Isso é uma coisa que o governador tem que... O governador do Rio Grande do Sul tem sido muito bom em exigir que a gente faça o que eles querem e muito permissivo em não permitir, muito pouco flexível, né? Porque a gente até entende a questão das dívidas do Estado, mas e como é que fica nesse momento? Eu acho que o Estado teria que estar muito permissivo em relação ao ICMS e ao IPVA, sobretudo. O IPVA é a maior vergonha do momento, né? É verdade. E pegando um comentário em cima disso, um exemplo prático, naquilo que o Fernando havia falado antes, da questão das máscaras, né? Porto Alegre proibiu, você não pode entrar no ônibus se não tiver máscaras. E aí o Fernando falou, mas e aquele cara que não tem 5 pila para comprar uma máscara? Já que a prefeitura foi tão tirânica em proibir, não entra no ônibus se não tiver máscara, por que a prefeitura não coloca com o motorista uma caixa de máscaras ali? Ou fulano, você não tem, tá aqui, ó, pega uma. Por que a prefeitura não faz isso? A prefeitura vem dando, né, Wilson? Eu acho que se deixar com o motorista é capaz de ter motorista vendendo as máscaras, né? A gente sabe que dá de tudo, hein? É triste, é triste. É complicado. Se a gente for partir disso daí, então chama o pelotão de fuzilamento. Agora, a economia solidária Brasil afora, ela vem sendo responsável por dispor milhões de máscaras compradas a preços muito baratos pelas administrações municipais. Novo Hamburgo está fazendo isso, Porto Alegre está fazendo isso. Vamos buscar no lugar certo que tem máscara, né? Exato. E claro, eu diria assim, vamos fazer, porque a gente passa aqui na frente de uma Entre Malhas da vida e tem fila todo dia. E Rodrigo, comprando tecido não tecido, comprando outros tecidos. Precisava importar mais máscaras de lugar nenhum do mundo. Não, é que as máscaras é diferente a máscara para consumo né, que podemos lavar e reutilizar, daquelas que vão para uma mesa cirúrgica, né, que vão para o hospital. Não, é lógico. Não, tudo bem, a cirúrgica é uma história, é um item específico. Mas da população em geral, por que não? Por que não se utiliza o pessoal que está disponível e parado, morrendo à míngua? Mas eu acho que é essa conta que está se fazendo, né? Eu não tenho informação de importação de máscaras para consumidor, para pessoa física, assim. Na empresa mesmo, nós estamos trazendo bastante. Trazendo máscara comum. Máscara comum. Pois é, não entendo. Realmente, acho que uma boa sugestão está dando se está acontecendo mesmo. Puxa vida, vamos fazer máscara, né, gente? Vamos comprar de uma costureira perto de casa que está precisando. Eu conheço uma costureira que até semana passada estava precisando, semana retrasada, ela está precisando de cesta básica, desesperada pedindo cesta básica. Costura vestidos de alta costura, tá? De excelente padrão. Tem gente fazendo muita máscara criativa aí. Muita coisa interessante. Semana passada ela já estava com a conta dela tranquila. Ela disse assim, não, gente, não estou precisando de mais nada. Comecei a fazer máscara, estou conseguindo vender baratinho aqui, mas estou girando um monte. Eu acho que essa é uma boa conta, né? Essa é uma... Tem a Luana fala gente. Tem muita Luana gente queria falar. Tem muita gente que está fazendo isso de forma totalmente colaborativa, né? Tem a X4 Tecnologia ali no Tecnocinos. Os meninos, conversando com eles semana passada até, eles desenvolveram um protetor facial usando tecnologia 3D e laser e disponibilizaram a fórmula, né? Os códigos lá, totalmente gratuitos para as empresas que possuem máquina laser e que querem ajudar a comunidade, né? Um custo baixíssimo para produzir, e eles estão doando para hospitais, estão doando para supermercados. Também tem outro projeto que eu estou envolvida, também na mesma linha que o Rodrigo falou, né, das costureiras. Então, uma empresa grande veio para cá e o nome dessa empresa grande aí, Luana? Não, ainda não posso, mas enfim... Tá. Mas a gente faz questão sempre de destacar esses nomes, tá? Não deixe nunca de expor. Mas enfim, é que essa realmente eu não tenho autorização. A X4 eu tenho, mas eles não. Então, tem muitas... Claro, gente, o copo está sempre ou meio cheio ou meio vazio. A gente tem que assumir que a gente vive num país subdesenvolvido, um país com economia frágil, uma economia corrupta, muitas vezes, né? A gente tem que se adequar, se adaptar e fazer esse limão à limonada. Pegar pessoas que estão afim, que estão dispostas e colocar essas pessoas para trabalhar para resolver esses problemas. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que trabalhar nos próximos anos. Luana, só um adendo eu queria fazer. Isso que você falou agora. Nós temos que nos adaptar.
Nós temos uma economia corrupta, mas nós temos que, ao mesmo tempo, combater isso aí. Nós não podemos só nos adaptar. Verdade. Nós temos que combater, denunciar isso também. Faz parte da adaptação. Com certeza, com certeza. A gente Concordo tem... contigo, Wilson. E é complicado, cenário lindo, né? esse no fundo aí. Que coisa linda, tá bonito esse teu cenário hoje. Parabéns pela escolha aí. Seu cenário de fundo aí tá maravilhoso. Uhum. É uma foto. Ô, Aruana. É a minha sala. Tá bem. Ô, Aruana, vamos considerar que tuas previsões estão erradas, tua bola de neve, tua bola mágica não tá funcionando aí. E dezembro de 2020 está tudo entrando numa certa normalidade. Tá? Oh, beleza. Que mundo é esse pós-pandemia, hein? Como vai ser as negociações? A gente sabe que ainda assim teremos uma economia muito fragilizada, né? Muito combalida, de muitas dificuldades. Se parasse hoje já seria uma retomada bastante difícil, né? Vamos considerar que, bom, tudo começou a girar devagarinho, em dezembro está todo mundo girando, negócios, a economia criativa, todo mundo começando a engrenar. Quanto tempo a gente vai demorar para se adequar? Como as pessoas vão lidar com esse mundo pós-pandemia? Como vão ser as relações profissionais de trabalho, de negócios? Quanto tu aposta na colaboratividade, né, como uma alternativa realmente para que a gente possa avançar? Nossa, Rodrigo, é uma pergunta... Pura futurologia. É uma pergunta difícil, né? Se eu pudesse dar o meu palpite aqui, eu diria: nós vamos ter consumidores mais humanos, comprando mais regionalmente, muito mais adeptos à mobilidade, né? Mobilidade, no caso, sem uso de carro, né? A gente vê aí uma série de empresas surgindo na área de mobilidade por causa das megacidades. Então, é uma tendência que também vai refletir muito no mundo pós-pandemia. Nós vamos ver um mundo muito mais voltado para a inclusão de pessoas socialmente desfavorecidas em termos de deficiências, né? Então, a gente tem mais de 1 bilhão de pessoas hoje que têm algum tipo de deficiência e uma série de empresas, de alguma forma, desenvolvendo produtos e soluções para esse público, né? Então, eu vejo que pós-Covid a gente vai ter uma série de empresas surgindo mais na área de inclusão para ajudar, né, com produtos para inclusão. E é isso aí, gente, e reutilização. Estando em casa, a gente aprende a viver de uma forma diferente, a gente aprende a usar o nosso contexto daquele lugar ali para fazer as nossas coisas. Então, soluções voltadas para o meio, né, domiciliar vão surgir, e as pessoas vão acabar se adaptando muito mais facilmente a isso. Então, eu diria que nós vamos ver pessoas saindo menos, né? Então, essa questão de diversão coletiva, de buscar centros externos para buscar a diversão, isso não vai ter tanto quanto a gente viu no passado. As pessoas vão estar mais reclusas em termos de diversão, de lazer, buscando, talvez, casas mais multifuncionais, e, ao mesmo tempo, acho que essa questão da humanidade, ela vem muito forte, não só a partir da tecnologia artificial, que está replicando a questão da humanidade em robôs, né, mas as próprias pessoas, né, aquela coisa do tato, né, o meu antigo sócio diria joelhinho com joelhinho, essa coisa de chegar próximo, de pegar na mão, de perguntar, olhar no olho e dizer como é que tu tá. Eu vejo que a gente vai ter mais esses momentos também, talvez não em quantidade, mas mais em qualidade, em termos de aproximação de pessoas. Colaboração, humanidade, adaptabilidade e reuso, pode ser? Reuso, isso aí, reuso. Muito bem. Estamos chegando ao final desse momento de hoje. Fala, Wilson. Não, eu só ia perguntar para ela se ela, dentro desse cenário que ela descreveu agora, não te preocupa também a possibilidade de um aumento acelerado da depressão e as taxas de suicídio? Sim, esses são números que aumentam, na verdade, se a gente for parar e comparar esses números com os dados do Covid, a gente vai perceber que eles aumentam tanto quanto, né? Então, existe sim um aumento e existe também, aí olhando pelo lado positivo, né? Existem uma série de produtos que estão surgindo para replicar, como é que eu vou dizer, produtos para tentar saciar a ansiedade, reduzir o estresse.
que são neurocosméticos, por exemplo, ou emplastos com cânhamo na composição, com ingredientes naturais. A gente tem marcas que estão trabalhando até mesmo com marihuana, gente. Um mercado emergente, a XP Investimento está investindo milhões nesse mercado. Então, não te animo, Wilson. O Wilson está rindo aí. Existe um mercado emergente, vários países já estão liberando. Então, a tendência de crescimento de produtos na linha de estímulos responsáveis e bem-estar mental, né? Eles vão crescer. Então, existe um aumento das taxas de suicídio, mas também vai existir um aumento por estes produtos para bem-estar responsável, digamos assim, né? Que não é um tipo de droga prejudicial como o tabaco e como o álcool, né? Opa, isso não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Isso é o Euromonitor que está dizendo, não é a Aruana, que fique bem claro. O Fernando é artista, ele pode. Eu e o Wilson somos mais careta, né, Wilson? Eu que a Aruana... Na hora que ela falou marihuana, e você já foi maldoso. Eu dei risada porque eu acho interessante. Eu acho interessante que, não importa qual é o assunto, o pessoal da Esquadrilha da Fumaça sempre acha um jeito de encaixar a marihuana no meio. Né? Eles sempre encaixam. Aruana, tu é da Esquadrilha da Fumaça, vamos? Não, eu estou falando em dados. Então. Ó, legalizada mundialmente em 2018 em bilhões de dólares, tá? 150 bilhões de dólares. 2025, projeção de 214 bilhões de dólares, um crescimento de 43%. Então, esse mercado vai movimentar mais de 160 bilhões de dólares até 2025, de acordo com a XP Investimentos. Não é eu que estou falando. Wilson, nós somos caretas, vamos ficar para trás dessa história aí. Só precisa combinar com o pessoal do tráfego, né? Tem que combinar. Deixa eu te dizer, Aruana, compartilhar com vocês. Ontem à noite nós fizemos às 18h30 uma live comemorativa aos 30 anos do Teteco, né? Do Circo e Teatro Teleco. O Teteco, filho do Teleco. A gente teve, para minha surpresa, evidentemente que eu sei do engajamento deles, né? Mas foram picos de 1.500 pessoas, só na live do Facebook, 1.500 pessoas simultâneas assistindo, mais de 40 mil pessoas impactadas pela live de ontem. Eu fiquei muito feliz, porque a gente sabe o quanto os artistas, o Fernando está aí, sabe o quanto ele está sofrendo nesse momento de crise, a gente sabe o quanto ele sofre por estar com as lonas baixadas do circo desde dezembro, na verdade, janeiro e fevereiro. Ele trabalhou em outros circos, né, Fernando, Teteco, e agora estão sem trabalhar, não tem o que fazer, a não ser usar dessa criatividade, poder entregar o único produto que de fato tem, que é a sua arte, né? Gente, estouramos o nosso tempo. Wilson Pacheco, vamos lá no nosso ponto final? Meu ponto final, Rodrigo, eu só vou reproduzir um pedacinho de uma fala de hoje do vice-presidente do nosso país, o general Mourão. Ele diz que ninguém irá descumprir a Constituição Federal. Agora, cada poder tem seus limites e responsabilidades. Eu espero que o pessoal do STF tenha escutado isso muito bem escutado, né? E o pessoal do Legislativo. Próxima semana vamos discutir, Wilson, o limite que foi dado para Dilma e o Lula no momento, e que agora tem gente reclamando que esse mesmo limite agora não poderia estar sendo dado para o Bolsonaro, tá? Deixa a provocação em aberto aí, vamos discutir esse assunto na sequência. Fernando Rodenbusch, ponto final. Ponto final é falar que o Gilberto da Tecnolar está me devendo uma caneca também, tá? Vou cobrar essa caneca agora, quero uma caneca da Tecnolar. Vai lá visitar ele. Mandar um grande abraço para a Aruana, aí, minha grande amiga, que encontro ela no Sicredi, fazendo uma palestra com o pessoal do Sicredi. Grande abraço aí ao pessoal também, né? E um abraço para os meus vizinhos, né? Um grande abraço para o meu vizinho. Eu tenho vizinhos cantores aqui, gospel, música popular brasileira, comediantes. E tem até um vizinho que comprou um cachorro novo há 48 horas que não me deixa dormir. É impressionante, né? Meus vizinhos continuam. Beijo para vocês aí. Estou sabendo que nesse condomínio tem até um palhaço, Fernando. Me disseram que tem um palhaço aqui também. Estou sabendo, tal de pirulito aí. Aruana, adorei conversar contigo. Obrigado por estar na nossa audiência, junto conosco aqui. Obrigada. Com os nossos telespectadores. Teu ponto final. Obrigada, gente. Então, o ponto final seria esperança, né? Racionalidade, foco no futuro, de forma consciente. Acho que é isso que a gente precisa
tá desenvolvendo aí para os próximos anos. E ter um pouco de fé, eu acho que sem fé a gente também não consegue fazer nada, né? Seria isso. Esperança do verbo esperançar? Do verbo esperançar. Não, está proibido, porque não pode citar Paulo Freire junto com o Wilson Pacheco e o Fernando Rodenbusch aqui, tá? Mas tudo bem. Fica essa para a próxima semana também. Só terminando nossa Estação Hamburgo de hoje com uma provocação para esses queridos Wilson Pacheco, Luiz Fernando Rodenbusch, com a Aruana Rosa, brilhantando a noite de hoje, né, dessa segunda-feira, o dia 4 de maio de 2020, agradecendo demais essa bancada maravilhosa, mas sobretudo o carinho da sua audiência. Nós voltamos amanhã, a partir das 21 horas, não ao vivo ainda, né, mas com um programa inédito para vocês. Até lá. Tchau.